Existe um momento que quase todo mundo que já foi embora de uma relação ou situação importante carrega em algum canto da memória. Um momento em que a pessoa para, olha para o que deixou para trás e percebe com uma clareza que dói de uma forma completamente diferente. Eu cometi um erro. Não um erro qualquer. Um erro grande. Um erro que não pode ser desfeito com uma mensagem, com um pedido de desculpas bem formulado, com uma tentativa de voltar como se nada tivesse acontecido. Um erro que ficou gravado no tempo como uma escolha que vai ser revisitada por muito tempo depois que foi feita. Você já se perguntou se a pessoa que te perdeu vai chegar a esse momento? Se ela vai perceber algum dia o tamanho do que abriu mão? Se vai sentir o peso real da escolha que fez quando te descartou, te ignorou, te colocou em segundo lugar, ou simplesmente foi embora como se você fosse substituível? Essa pergunta é mais honesta do que parece e não tem nada de errada. Porque no fundo o que ela pergunta é: meu valor vai ser reconhecido? O que eu ofereci vai ser sentido como falta? E a resposta que o estoicismo dá para isso é surpreendente, porque não começa com o que você deve fazer para que a outra pessoa perceba. Começa com o que você deve ser. Nesse vídeo você vai aprender 10 atitudes que, quando praticadas com consistência e com a seriedade que merecem, têm um efeito inevitável. Fazem quem te perdeu perceber, com o tempo e com a clareza que só o tempo traz, que cometeu um erro que vai custar caro. Não porque você fez algo para punir. Não porque você se vingou de alguma forma. Mas porque você se tornou uma versão de si mesmo tão clara, tão inteira, tão impossível de ignorar, que a ausência do que você representa vai começar a pesar de uma forma que nenhuma escolha apressada ou nenhum orgulho temporário consegue neutralizar. Essas 10 atitudes são baseadas numa sabedoria com mais de 2000 anos de história, testada nas condições mais extremas que a vida humana pode oferecer. O estoicismo não é filosofia de livro, é filosofia de vida real, e é exatamente isso que você vai descobrir agora. Fica até o final porque a 10ª atitude é a que muda tudo de dentro para fora. Atitude 1. Pare de explicar e comece a demonstrar. Existe um padrão que se repete com uma frequência perturbadora depois que alguém te perde ou te descarta, e que, mesmo sendo completamente compreensível do ponto de vista emocional, é um dos maiores obstáculos para que a outra pessoa perceba o erro que cometeu. É o padrão da explicação. Você sente uma necessidade quase física de explicar quem você é, de provar o seu valor com palavras, de construir argumentos cuidadosos sobre o quanto você merecia ser tratado de forma diferente, sobre o quanto você deu, sobre o quanto você estava presente, sobre o quanto a outra pessoa perdeu algo real ao te deixar para trás. E essa necessidade é compreensível, porque vem de um lugar legítimo. Você foi subestimado e quer ser visto de verdade. Mas aqui está o problema que o estoicismo identifica com uma precisão cirúrgica. Toda vez que você explica o seu valor para alguém que não o enxergou, você confirma exatamente a percepção que quer desconstruir. Você sinaliza que ainda precisa da aprovação dela para saber quanto vale. Que o seu valor precisa ser argumentado, defendido, justificado. E o que precisa ser justificado perde autoridade automaticamente na percepção humana. Marco Aurélio escrevia em seus diários que o homem que precisa convencer os outros do próprio valor já perdeu metade da argumentação antes de começar, porque o valor real não precisa de advogado. Ele fala por si mesmo através das ações, das escolhas, da forma como a pessoa vive. A primeira atitude estoica que faz quem te perdeu perceber o erro é deceptivamente simples e infinitamente mais difícil de executar do que parece. Você para completamente de explicar e começa a demonstrar, não em palavras que pedem para ser ouvidas, em ações que não podem ser ignoradas, em escolhas que constroem uma versão de você que é visível sem precisar se anunciar, em resultados concretos que aparecem na sua vida e que falam por você com uma eloquência que nenhuma conversa jamais teria. Quando você para de gastar energia tentando convencer alguém do seu valor e começa a usar essa mesma energia para construir e para crescer, duas coisas acontecem simultaneamente.
Primeiro você para de ser um suplicante e passa a ser um protagonista. E essa mudança de papel transforma não só como os outros te percebem, mas como você se percebe. Segundo, quem te perdeu, que talvez esperasse continuar recebendo suas explicações e suas tentativas de convencimento como uma forma de confirmação de que ainda tem poder sobre você, começa a perceber que esse poder foi revogado. E essa revogação silenciosa, comunicada não por palavras, mas pela sua completa ausência de necessidade de aprovação, é o primeiro passo para que o erro comece a aparecer com a clareza que ele merece. Atitude 2. Reconstrua sua rotina com intenção e disciplina. Depois que alguém te perde ou te deixa, um dos primeiros lugares onde a ruptura aparece de forma concreta e visível não é no coração, embora o coração doa primeiro. Aparece na rotina. De repente, os horários que eram organizados ao redor de alguém perdem a estrutura. As manhãs ficam sem forma. As noites ficam longas demais. Os fins de semana que tinham conteúdo e direção viram um espaço vazio que você não sabe bem como preencher. E esse vazio de rotina alimenta o vazio emocional de uma forma que amplifica tudo. A dor, a ruminação, a sensação de que a sua vida está incompleta sem aquela presença. E nesse estado, sem estrutura, sem direção, sem a disciplina que a rotina oferece, é quase impossível avançar de verdade. Você fica girando no mesmo lugar, consumindo a mesma dor, revisitando os mesmos pensamentos, enquanto o tempo passa e a versão de você que poderia estar emergindo a partir dessa ruptura fica represada por falta de uma estrutura que a sustente. Epicteto ensinava com uma insistência que aparece em quase todos os seus escritos, que a liberdade não vem do acaso. Vem da disciplina aplicada sobre si mesmo, dia após dia, em especial nos dias em que você menos tem vontade de ser disciplinado, porque é nesses dias que a disciplina mais importa e que mais diferença faz. A segunda atitude é reconstruir sua rotina com intenção deliberada e com uma disciplina que vai além do que você tinha antes. Não a rotina que existia quando aquela pessoa fazia parte da sua vida. Uma rotina nova, construída inteiramente ao redor de quem você está se tornando agora, do que você precisa para crescer, do que você precisa para estar bem, do que você precisa para construir a vida que você quer ter daqui para frente. Acorde em horários consistentes. Mova o seu corpo todos os dias, mesmo que por pouco tempo. Crie momentos de silêncio intencional, onde você se encontra com você mesmo sem distração. Defina o que vai fazer com o seu tempo, antes que o tempo defina o que vai fazer com você. Coma com cuidado. Durma com intenção. Leia. Crie. Produza algo. A disciplina de rotina não é glamurosa. Não é o tipo de transformação que aparece numa história dramática de virada, mas é a fundação invisível sobre a qual toda transformação visível é construída. E quando quem te perdeu, com o passar do tempo, perceber a consistência da sua evolução, a solidez da sua presença, a clareza da sua direção, vai entender que essa solidez não aconteceu por acidente. Foi construída tijolo por tijolo, dia após dia, numa disciplina que exigiu mais do que a maioria das pessoas está disposta a entregar. E esse entendimento, silencioso mas real, é onde o peso do erro começa a se fazer sentir. Se esse conteúdo está tocando em algo real na sua vida, faça 2 coisas agora. Deixa o like nesse vídeo e escreva nos comentários: eu vou me reconstruir. Isso te ajuda você a se comprometer com a sua mudança. Atitude 3. Cultive uma presença que entra antes de você falar. Existe uma qualidade em certas pessoas que é difícil de definir com precisão, mas que todo mundo reconhece imediatamente quando está perto dela. Uma presença que se sente antes de qualquer palavra ser dita. Uma energia que ocupa o espaço de uma forma que não é agressiva, não é forçada, não é performática, mas que é inegável. Você já encontrou pessoas assim? Pessoas que entram num ambiente e algo muda sutilmente, não porque fizeram algo específico para chamar atenção, mas porque têm uma qualidade de ser que é impossível de ignorar? Essa presença não é um traço de personalidade com o qual se nasce ou não. É o resultado de um trabalho interno consistente e honesto ao longo do tempo. É o que acontece quando uma pessoa se conhece de verdade, quando vive de acordo com seus valores de forma consistente, quando não precisa da aprovação de ninguém para saber quem é, quando tem uma direção clara e uma paz real com o caminho que está seguindo. Os estoicos chamavam isso de hegemonikon, o princípio governante interno, o centro de comando da pessoa que está em ordem consigo mesma. E Marco Aurélio escreveu que quando esse centro está alinhado,
Ele se manifesta externamente de formas que as palavras nunca conseguiriam comunicar com a mesma eficiência. A presença é a linguagem do ser. E o ser que está em paz com si mesmo fala mais alto do que qualquer coisa que você poderia dizer em voz alta. Cultivar uma presença que entra antes de você falar é a terceira atitude, e ela é construída através de práticas concretas e cotidianas que parecem pequenas, mas que têm um efeito acumulativo imenso. Comece pela postura. O corpo que está em paz com si mesmo se expressa de forma diferente do corpo que está em colapso emocional, e as pessoas sentem essa diferença antes mesmo de processar conscientemente o que estão percebendo. Trabalhe a forma como você ocupa o silêncio. Pessoas com presença real não preenchem todo o silêncio com palavras. Elas habitam o silêncio com uma confortabilidade que comunica solidez. Desenvolva a qualidade da sua atenção. Quando você está presente de verdade numa conversa, quando você ouve com intenção real em vez de apenas esperar sua vez de falar, as pessoas sentem isso como algo raro e valioso. Cuide da forma como você fala. Não do volume, não da velocidade, mas da intenção por trás de cada palavra. Pessoas com presença real falam menos e comunicam mais. Quando quem te perdeu se deparar com essa versão de você, com essa qualidade de presença que não existia ou não era tão clara antes, vai perceber algo que talvez não consiga nomear imediatamente, mas que vai ressoar por muito tempo depois do encontro. Que perdeu algo que tem uma qualidade específica e rara que não se encontra facilmente em outro lugar. Atitude 4. Deixe seus resultados falarem por você. Essa atitude tem uma conexão direta com a primeira, mas vai além dela de uma forma importante. Parar de explicar é o começo. Deixar os resultados falarem é o que consolida tudo. Existe uma diferença fundamental entre a pessoa que fala sobre o que vai fazer e a pessoa que faz. Entre a pessoa que anuncia a transformação e a pessoa que simplesmente se transforma. Entre a pessoa que diz que está bem e a pessoa que claramente está construindo algo que a faz estar bem de verdade. E essa diferença, que parece apenas de execução, na verdade é uma diferença de caráter. Sêneca escreveu em uma de suas cartas mais conhecidas que a filosofia não é um espetáculo para ser exibido, mas uma prática para ser vivida, e que o filósofo verdadeiro não é reconhecido pelo que fala sobre si mesmo, mas pelos frutos que a sua vida produz ao longo do tempo. Essa lição se aplica diretamente à sua situação. Não diga para ninguém que está evoluindo. Não anuncie as mudanças. Não construa narrativas públicas sobre a sua transformação. Simplesmente transforme. Simplesmente produza. Simplesmente colha resultados reais em áreas concretas da sua vida que importam para você. Na sua saúde, no seu trabalho, nas suas relações, nos seus projetos, na sua estabilidade emocional. Os resultados têm uma linguagem própria que é impossível de refutar, impossível de desacreditar, impossível de minimizar com a mesma facilidade com que se minimiza uma palavra. Quando você avança na carreira de uma forma que é visível e concreta, isso fala. Quando você está fisicamente mais forte e mais saudável do que estava quando aquela pessoa te conheceu, isso fala. Quando você tem relações mais ricas, quando você está produzindo coisas que antes estavam apenas na sua cabeça como projetos adiados, quando a sua vida tem uma direção clara que antes não tinha, ou que estava obscurecida pela dinâmica daquela relação, tudo isso fala com uma eloquência que nenhuma conversa poderia ter. E quem te perdeu, ao se deparar com esses resultados ao longo do tempo, seja diretamente, seja através das pessoas em comum, seja através do que aparece publicamente na sua vida, vai ter dificuldade crescente de sustentar a narrativa de que te perder foi uma escolha simples que não teve custo real. O custo vai aparecer na forma dos resultados que você produz. E quando aparecer, vai ser difícil de ignorar. Você está chegando na metade desse vídeo e eu quero te fazer uma pergunta direta. Qual dessas 4 atitudes você ainda não está praticando na sua vida? Escreve nos comentários com honestidade. Não precisa ser elaborado, pode ser só o número. Essa honestidade com você mesmo é o segundo passo para mudar. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Clica no botão e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Publico toda semana sobre estoicismo e inteligência emocional. Vamos continuar. Mas antes, se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza
E coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Atitude 5. Pratique a indiferença estratégica sem amargura. Essa atitude é uma das mais mal compreendidas e mais mal aplicadas de todas, então precisa ser explicada com um cuidado específico antes de ser praticada. Indiferença estratégica não é fingir que não dói, não é construir uma parede emocional e se tornar insensível como forma de proteção. Não é cultivar amargura e raiva e chamar isso de indiferença. Não é ignorar a outra pessoa de forma agressiva e calculada, que deixa claro o quanto você ainda está afetado. Qualquer uma dessas versões é, na verdade, o oposto da indiferença real, porque todas elas ainda colocam a outra pessoa no centro das suas ações e das suas reações. A indiferença estratégica estoica é algo completamente diferente e muito mais profundo. É a indiferença que nasce não do distanciamento forçado, mas da realocação genuína da sua energia e da sua atenção. Quando você está verdadeiramente focado em construir a sua vida, quando você tem projetos que te apaixonam, quando você tem relações que te nutrem, quando você tem uma direção clara e uma paz real com o caminho que está seguindo, a indiferença em relação ao que quem te perdeu está fazendo ou sentindo não precisa ser construída artificialmente. Ela aparece como consequência natural de você estar vivendo plenamente. Epicteto escreveu que a perturbação não vem das coisas em si, mas da importância que decidimos dar a elas. E quando você genuinamente decide, não como exercício mental, mas como prática diária concreta, não dar mais importância desnecessária às escolhas e às opiniões de quem não soube te valorizar, você libera uma quantidade enorme de energia que estava sendo consumida nessa atenção excessiva. Essa energia vai para você, para os seus projetos, para as suas relações, para o seu crescimento. E o resultado dessa realocação é uma versão de você que está claramente viva, claramente engajada com a própria vida, claramente não destruída pela perda, claramente não orbitando em torno de quem foi embora. E há algo nessa qualidade de presença, nessa vida que está sendo vivida com uma plenitude que não depende de ninguém para existir, que é absolutamente desorientadora para quem te perdeu e esperava, mesmo que inconscientemente, que você continuasse disponível emocionalmente de alguma forma. Quando essa disponibilidade desaparece de verdade, não como estratégia, mas como realidade, o peso do que foi perdido começa a se revelar com uma clareza que era impossível enquanto você ainda estava presente e disponível. Atitude 6. Mostre evolução sem pedir para ser notado. Existe uma tentação específica que surge depois que alguém te perde, e que é especialmente forte nas redes sociais, que é a tentação de mostrar sua evolução de uma forma que é claramente direcionada para uma audiência específica de uma pessoa. O post que não é para os seguidores. A foto que não é para os amigos. A história que não é para o mundo. É tudo para uma pessoa. E na superfície, isso parece estratégico, parece inteligente, parece uma forma de fazer a outra pessoa perceber o que perdeu. Mas na prática ele faz o oposto do que você quer, porque as pessoas, especialmente as que te conhecem bem, sentem quando uma performance tem audiência específica. Sentem a diferença entre alguém que está vivendo de verdade e alguém que está encenando para ser visto. E quando quem te perdeu percebe que a sua evolução é uma performance para ela, em vez de sentir o peso do que perdeu, ela sente confirmação de que você ainda está obcecado com ela, que ela ainda é o centro da sua atenção, que o poder que ela tinha sobre você não foi embora, só mudou de forma. E isso não gera o reconhecimento do erro, gera o oposto. A sensação de que a escolha foi justificada. Sêneca escreveu que a grandeza real não se anuncia, ela é percebida. E essa diferença entre ser percebido e se anunciar é onde tudo muda. Mostrar evolução sem pedir para ser notado é a sexta atitude, e ela exige uma honestidade radical consigo mesmo sobre as motivações por trás de cada escolha que você faz publicamente. Evolua de verdade e deixa que essa evolução apareça como consequência da sua vida real, não como conteúdo produzido para uma plateia. Conquiste coisas que importam para você e compartilha isso porque você está orgulhoso, não porque quer que alguém específico veja. Apareça em lugares, viva experiências, construa memórias porque você está vivendo.
não porque está criando um arquivo de provas de que está bem. Quando a evolução é real, ela tem uma textura diferente da evolução performática. Ela aparece nos detalhes, na consistência ao longo do tempo, na forma como você fala sobre a sua vida quando não está sendo observado, na qualidade das relações que você está construindo, nos projetos que você está de fato executando e não apenas anunciando. Essa evolução real, que não pede para ser notada, mas que é impossível de não notar, é o tipo que faz quem te perdeu se sentar com o peso real do que abriu mão, não numa tarde de ciúme passageiro, mas numa compreensão mais profunda e mais duradoura de que perdeu algo que tinha uma substância que vai além do que ela havia calculado. Antes de continuar, compartilha esse vídeo com uma pessoa que você sabe que está passando por uma situação parecida agora. E escreve nos comentários: eu evoluo em silêncio. E vamos para as últimas 4 atitudes. Atitude 7. Trate a dor como combustível, não como identidade. Essa atitude toca num ponto que é simultaneamente o mais doloroso e o mais transformador de toda essa jornada. Porque a dor de ser perdido por alguém que importava de verdade é real, é profunda, é legítima em cada camada que ela tem. E uma das primeiras coisas que o estoicismo faz questão de estabelecer é que negar essa dor, fingir que ela não existe, tentar pular por cima dela com positividade forçada, não é sabedoria, é fuga. E a fuga sempre cobra seu preço mais tarde, com juros. A dor precisa ser reconhecida, precisa ser sentida com a honestidade que ela merece. Mas existe uma linha fundamental que separa sentir a dor de se tornar a dor, de deixar que ela seja a lente através da qual você enxerga tudo, de deixar que ela defina quem você é, o que você merece, o que é possível para você a partir daqui. E essa linha, que pode parecer sutil na teoria, tem consequências enormes na prática. Marco Aurélio perdeu vários filhos ao longo da vida. Enfrentou guerras, pandemias, traições de pessoas em quem confiava profundamente. E ainda assim escreveu, não como conselho para os outros, mas como lembrete para si mesmo: a adversidade é o material com o qual o caráter é forjado, não o material com o qual o caráter é destruído. A diferença está na escolha de como usar o que aconteceu. Tratar a dor como combustível e não como identidade significa uma coisa concreta e verificável. Você usa a energia que a dor gera, porque ela gera muita energia, para construir em vez de para destruir, para avançar em vez de para remoer, para se transformar em vez de para se lamentar. Toda vez que a dor aparecer, e ela vai aparecer com uma frequência que diminui com o tempo, mas que no começo parece constante, você se pergunta: como posso usar isso? O que essa dor está tentando me mostrar sobre o que eu preciso? Para qual direção ela está me empurrando, se eu parar de resistir a ela e começar a ouvi-la? Quando você começa a ter essa relação com a dor, de observador curioso, em vez de vítima passiva, ela muda de natureza. Continua sendo dor, mas passa a ser uma dor com propósito. Uma dor que está construindo algo. E quem te perdeu, ao ver ao longo do tempo o que foi construído a partir dessa dor, vai se deparar com uma evidência impossível de ignorar: que perder você não te destruiu, te forjou. E que o resultado dessa forja é uma versão de você que é mais do que a versão que ela conheceu. Esse reconhecimento, quando chega, e ele chega, é onde o peso do erro se torna impossível de negar. Atitude 8. Reconstrua sua autoconfiança a partir de dentro. Existe uma distinção que o estoicismo faz com uma clareza que a maioria das abordagens modernas de autoconfiança ignora completamente, e que muda tudo quando você entende de verdade. Existe a autoconfiança que vem de fora para dentro: conquistas externas, validação das pessoas ao redor, sucesso visível, aprovação, reconhecimento. Essa autoconfiança é real enquanto dura, mas é frágil por natureza, porque depende de condições externas que você não controla completamente. Quando as conquistas param, quando a validação some, quando o sucesso tropeça, essa confiança vai junto. E existe a autoconfiança que vem de dentro para fora. O conhecimento claro de quem você é, o que você valoriza, o que você é capaz, o que você representa. Essa confiança não depende de nenhuma condição externa para existir. Ela existe antes da conquista e sobrevive ao fracasso. É construída não sobre o que você realizou, mas sobre quem você é independente do que realizou. Epicteto dizia que a única posse que nenhuma circunstância pode tirar de você é o seu caráter, o que você pensa, o que você escolhe, o que você faz quando ninguém está olhando e não há recompensa imediata. Isso é a fundação real da autoconfiança. E é isso que você precisa construir depois de ter sido perdido por alguém.
Reconstruir a autoconfiança a partir de dentro começa com uma prática que parece simples, mas que exige honestidade real. Você se torna um observador justo de si mesmo. Não o crítico severo que vê apenas as falhas e as insuficiências. Não o defensor excessivamente gentil que nega as áreas que precisam crescer. Mas o observador justo que vê com clareza tanto o que precisa ser desenvolvido, quanto o que já está construído e que merece ser reconhecido. Comece a identificar as coisas que você fez bem ao longo da sua vida. As qualidades que você tem e que são reais, não inventadas para você se sentir melhor, mas genuinamente suas. Os momentos em que você foi corajoso, generoso, íntegro, consistente, construa a partir disso. E, ao mesmo tempo, identifique com honestidade as áreas onde você sabe que pode crescer e trabalhe nelas com comprometimento real. Quando você reconstrói a autoconfiança dessa forma, a partir de uma base honesta de autoconhecimento real, ela tem uma qualidade que as pessoas sentem imediatamente. É a confiança tranquila, não a confiança barulhenta. É a certeza calma, não a afirmação nervosa. E quando quem te perdeu se deparar com essa versão de você, segura de uma forma que vai além de qualquer resultado externo, vai sentir algo que talvez nunca tenha sentido antes em relação a você: respeito genuíno. E com ele, a consciência crescente do que foi perdido. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. As duas últimas atitudes são as mais profundas de todo esse vídeo. E antes de continuar, se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Atitude 9. Construa relações que provam que você sabe receber amor. Essa atitude toca num ponto que raramente é discutido nesse tipo de conteúdo, mas que é fundamental para entender completamente o que está em jogo depois que alguém te perde. Existe uma dinâmica silenciosa que acontece em muitas relações onde uma pessoa foi perdida ou descartada. A pessoa que ficou para trás, com o tempo e com a dor da experiência, começa a se fechar para novas conexões, por medo de ser magoada de novo, por desconfiança que se generalizou, por uma armadura que foi construída para proteger e que acabou também aprisionando. E essa dinâmica, embora completamente compreensível, tem um efeito que vai exatamente contra o que você quer. Ela confirma, mesmo que silenciosamente, que aquela experiência de ser perdido te diminuiu, que reduziu sua capacidade de se conectar, de confiar, de se abrir. E uma vida que está sendo vivida por trás de uma armadura não é uma vida que demonstra valor real, porque o valor real precisa de reciprocidade para aparecer em toda a sua dimensão. Sêneca escreveu que nos tornamos mais nós mesmos nas relações com os outros do que na solidão, e que a qualidade das conexões que construímos diz algo profundo sobre a qualidade do ser que as atrai e as sustenta. Construir relações novas e saudáveis depois de ter sido perdido por alguém não é substituição, não é distração. É uma declaração ativa de que você não foi definido pela perda, de que sua capacidade de amar, de confiar, de se conectar de forma genuína permaneceu intacta, ou melhor ainda, se aprofundou através da experiência. E há algo nessa capacidade preservada e expandida de conexão genuína que é um dos sinais mais claros de saúde emocional real que existe. Quando quem te perdeu com o tempo, perceber que você está em relações que têm reciprocidade, que têm cuidado mútuo, que têm a qualidade de conexão que talvez aquela relação nunca tenha tido de verdade, vai acontecer algo muito específico. Ela vai se perguntar por que você era capaz de ter isso com outras pessoas, mas não com ela. E a resposta para essa pergunta, quando chegar, vai revelar o erro com uma clareza que nenhuma conversa direta teria conseguido comunicar. Porque a evidência da sua capacidade de conexão saudável é, ao mesmo tempo, a demonstração mais eloquente do que ela poderia ter tido e não soube valorizar. Atitude 10. Torne-se a prova de que perder você teve custo real. A 10ª e última atitude é a mais abrangente de todas porque é a síntese de tudo que veio antes. Não é uma ação específica que você toma,
É o resultado inevitável de todas as outras 9 atitudes, sendo praticadas com consistência, com honestidade e com o comprometimento que elas merecem ao longo do tempo. Quando você para de explicar e começa a demonstrar, quando reconstrói sua rotina com disciplina real, quando cultiva uma presença que fala antes de você abrir a boca, quando deixa seus resultados falarem por você, quando pratica a indiferença sem amargura, quando mostra a evolução sem pedir para ser notado, quando trata a dor como combustível, quando reconstrói sua autoconfiança a partir de dentro, quando constrói relações que provam sua capacidade de conexão saudável, você está construindo algo tijolo por tijolo que tem um nome muito específico. Você está se tornando a prova viva de que perder você teve um custo real que não pode ser minimizado, racionalizado ou ignorado indefinidamente. Marco Aurélio escreveu que o tempo revela tudo com uma imparcialidade que nenhuma narrativa humana consegue superar. E o tempo, quando você está construindo com essa consistência, trabalha a seu favor de uma forma que nenhuma estratégia de curto prazo jamais poderia. Tornar-se a prova de que perder você teve custo real não acontece num dia, não acontece numa semana, não acontece através de um post ou de uma conversa, ou de um encontro cuidadosamente planejado. Acontece ao longo de meses e anos de escolhas consistentes que vão na direção de quem você realmente é e de quem você quer se tornar. E quando essa prova está construída, quando ela é visível não porque você a exibiu, mas porque ela existe de forma inegável na sua vida, quem te perdeu vai se deparar com ela inevitavelmente. Pode ser através de um encontro, pode ser através das pessoas em comum, pode ser através do que aparece publicamente, pode ser através da simples percepção, com o passar do tempo, do contraste entre o que poderia ter sido e o que foi escolhido. E nesse momento, não importa o quanto a pessoa tente racionalizar, não importa o quanto o orgulho resista, vai ser difícil não sentir o peso do erro. Porque a prova vai estar ali, construída não com palavras, mas com a substância real da sua vida. E essa substância, essa versão de você que emergiu a partir de ter sido perdido, é o seu legado mais poderoso dessa experiência. Não a mágoa, não a raiva, não a necessidade de ser reconhecido, mas a versão de você que prova, através de como vive, que você sempre valeu mais do que aquela escolha indicou. Você chegou ao final das 10 atitudes que fazem quem te perdeu perceber que cometeu um grande erro. E antes de você ir, preciso que você entenda uma coisa que é mais importante do que todas as 10 atitudes juntas. O objetivo de tudo que você ouviu hoje não é fazer alguém sofrer. Não é construir uma versão de você mesmo que seja uma arma apontada para quem te perdeu. Não é passar os próximos meses ou anos da sua vida construindo uma existência que tem como motivação secreta provar algo para alguém. Se for assim, você vai chegar lá exausto. Vai chegar como vencedor de uma guerra que nunca precisava ter sido travada. E vai perceber quando chegar que a vitória tem um gosto estranho porque foi construída para uma plateia e não para você. O objetivo real de tudo que você ouviu hoje é muito mais bonito e muito mais duradouro do que qualquer vingança. É você se tornar genuinamente inteiro, genuinamente sólido, genuinamente alinhado com quem você é de verdade e com o que você tem de mais valioso a oferecer para o mundo e para as pessoas que têm a capacidade de reconhecer isso. Quando você chega nesse lugar, e você vai chegar se escolher as atitudes que ouviu hoje com consistência real, o fato de que quem te perdeu vai perceber o erro é apenas uma consequência real, inevitável, e que vai acontecer com uma clareza proporcional à profundidade da sua transformação. Mas não é o destino. O destino é você, a melhor versão de você que existe e que estava esperando por essa oportunidade de emergir. O estoicismo não te promete que a vida vai ser fácil, ou que as pessoas vão sempre fazer as escolhas certas, ou que a dor vai parar de existir. Ele te oferece algo muito mais valioso do que isso. A certeza de que, independente do que qualquer pessoa escolha fazer ou deixar de fazer, você tem dentro de você os recursos para construir uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que não depende de nenhuma aprovação externa para ter valor. Uma vida que é a prova mais eloquente, mais poderosa e mais duradoura de quem você sempre foi e de quem você está se tornando a cada dia que escolhe agir com dignidade, com disciplina e com a integridade que você merece de si mesmo. Comece hoje. Comece com a primeira atitude. Comece com um passo. O resto vai se construir a partir daí. Se esse vídeo tocou em algo real dentro de você hoje, eu te peço 3 coisas simples e concretas. Deixa o like,
porque isso ajuda imensamente o canal a crescer. Escreve nos comentários qual das 10 atitudes vai ser a sua prioridade a partir de hoje. Quero ler cada um. E se inscreve no canal se ainda não fez isso, porque toda semana tem conteúdo novo sobre estoicismo, inteligência emocional e como construir uma mente forte e uma vida que valha a pena diante de qualquer adversidade que apareça. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Cuida de você com a seriedade que você merece. Até o próximo.